2 dias depois do casamento da minha filha, o genro apareceu na minha casa acompanhado de um tabelião. Acabamos de vender esta casa. O senhor vai se mudar para um lar de idosos. O sorriso arrogante dele deixava claro que acreditava estar prestes a vencer o velho teimoso. Mas respirei fundo e respondi com calma. Ótimo, mas antes vamos passar na delegacia. Eles estão bem interessados nas informações que eu mandei sobre você. Essas palavras mudaram tudo. 2 dias antes, ainda estávamos comemorando o casamento. Lúcia, minha filha, estava radiante ao lado de Felipe, o novo marido. Tínhamos jantado em um restaurante no centro de São Paulo. O Solar das Palmeiras, um lugar elegante, com velas sobre as mesas e música de jazz tocando baixinho. Eu me sentia orgulhoso, mesmo cansado. Mas naquela noite, Felipe se inclinou para a frente, o copo de vinho refletindo a luz tênue. Roberto, Lúcia e eu precisamos de um espaço só nosso para começar nossa vida juntos. E sua casa seria perfeita para um casal jovem. As palavras me atingiram como um balde de água gelada. Coloquei o garfo na mesa. O sabor doce do bolo de casamento ainda estava na boca, mas ficou amargo. Felipe, essa é a minha casa, respondi mantendo a voz firme, as mãos apoiadas na borda da mesa. Eu mesmo a construí há 20 anos, com minhas próprias mãos. Lúcia olhou de um para outro, nervosa. A aliança reluzia à luz da vela. O ambiente íntimo de repente se tornou sufocante. Mas o senhor vive sozinho numa casa enorme, disse ele com o mesmo tom suave. Não seria mais prático algo menor? E com todo respeito, na sua idade? Na minha idade. 68 anos não era velhice, mas ele falava como se eu já tivesse um pé no caixão. O copo de champanhe tremeu na minha mão. Nós cuidaríamos bem dela, continuou, pousando a mão sobre a de Lúcia. Imagine seus netos brincando nesses quartos um dia. Lúcia tentou sorrir. Pai, Felipe, por favor não briguem. Hoje devia ser um dia feliz. Feliz? Eu tinha acabado de gastar R$ 75.000 na recepção do casamento deles. As flores ainda estavam murchando no centro da mesa. Felipe, endireitei-me na cadeira. Eu ainda sou capaz de tomar decisões sobre a minha propriedade. Vocês podem ficar uns dias até encontrarem um lugar. O sorriso dele vacilou por um instante. Vi algo frio brilhar em seus olhos antes que voltasse a aparecer o genro encantador de sempre. Claro, Sr. Roberto, entendo perfeitamente, respondeu com tom cortante. É que os aluguéis estão absurdos. E com o salário da Lúcia como professora, nós daremos um jeito. Ela interrompeu, apertando a mão dele, mas ouvi a incerteza na voz da minha filha. Felipe manteve a expressão controlada. Eu só achei que poderíamos discutir isso em família. Afinal, não faz sentido deixar um bem tão valioso parado quando poderia ajudar todos nós. Bem valioso. Não era um bem, era meu lar. O lugar onde carreguei minha esposa, Mariana, no dia do casamento. Onde Lúcia deu seus primeiros passos, onde Mariana passou os últimos dias da vida. Os risos das outras mesas pareciam zombar da minha dor. A resposta é não. Cada palavra saiu mais dura que a anterior. Arrumem outro lugar. Ele se recostou, o sorriso agora forçado. Podemos conversar quando o senhor estiver mais calmo. Mais calmo? Como se querer manter minha própria casa fosse um capricho. Lúcia suspirou, os olhos marejados. Pai, talvez seja melhor irmos para casa. Casa. Ela quis dizer minha casa, onde estavam hospedados desde a lua de mel, onde Felipe já perguntava sobre o IPTU, o valor de mercado, o sistema de aquecimento. Levantei-me, a toalha de pano escorregando da mesa. Cuidem da conta. Deixei 2 notas de R$ 50 e segui para a saída. Vamos conversar depois, Roberto. Ouvi a voz dele atrás de mim. O ar quente do restaurante parecia me empurrar para fora. Lá fora, o vento de março cortava o rosto. As mãos tremiam mais de raiva do que de frio enquanto eu procurava as chaves. O caminho de volta foi silencioso. Lúcia me lançava olhares preocupados pelo retrovisor. Quando cheguei em casa, afrouxei a gravata que parecia um laço apertando o pescoço e servi 3 dedos de uísque. O escritório me recebeu com sombras familiares. A poltrona de couro moldada ao meu corpo, estantes com 40 anos de livros e a foto de Mariana sorrindo no canto da mesa. Sentei-me com um suspiro pesado. A luz dos postes desenhava padrões geométricos no jardim. Meu jardim, minha casa. A audácia daquele sujeito ainda me tirava o fôlego.
Abri o celular e vi as fotos do casamento. Felipe cortando o bolo com Lúcia, dançando com ela, me chamando de pai pela primeira vez. Teria planejado tudo desde o início? O uísque queimou a garganta, mas não tanto quanto a lembrança do sorriso dele quando recusei vender. Um sorriso que dizia: "Isso faz parte do plano." Peguei o diário de couro que Mariana me dera quando me aposentei da engenharia. "Para todas as ideias que ficam girando na sua cabeça", ela dissera. Escrevi a data. 25 de março de 2025. Felipe Andrade exige posse da casa durante jantar de celebração. Argumenta questões práticas, menciona minha idade. Lúcia, desconfortável, mas apoia o marido. O peso da caneta parecia maior que o normal. Que tipo de homem faz isso 2 dias depois do próprio casamento? Abri o notebook. Extratos bancários, registros de propriedade, apólices de seguro, números que representavam uma vida inteira de disciplina. A casa valia cerca de 2 milhões de reais no mercado atual. Felipe sabia disso. Durante o noivado, ele fizera perguntas demais. "Seu IPTU é alto, seu Roberto? Essa região deve valorizar muito, não? Já pensou no que vai fazer com tanto espaço quando estiver mais velho?" Respondi com orgulho na época, feliz por mostrar estabilidade. Burro, a foto de Mariana reluzia sob o abajur. "Confie, mas verifique", ela dizia sempre. E eu não verifiquei nada. 3 anos atrás, Lúcia tinha se divorciado e estava frágil. Quando Felipe apareceu, atencioso, bem apessoado, parecia uma bênção. Eu me senti grato demais para questionar. Agora, revendo cada detalhe, percebia que desde o início ele agia como um engenheiro de trapaças, avaliando, medindo, planejando. Anotei mais no diário. Felipe Andrade, 38 anos, consultor empresarial. Afirma trabalhar com pequenas empresas. Viagens esporádicas. Nunca menciona nomes de clientes. Renda moderada, mas presenteia Lúcia com um anel de 100 mil reais. De onde vinha tanto dinheiro? Fechei o diário e peguei o telefone. Amanhã ligaria para meu advogado, Eduardo Lopes, o mesmo que cuidara do inventário de Mariana. Homem discreto, competente, que conhecia bem meu patrimônio. Algo estava muito errado com Felipe Andrade. Naquela noite, quase não dormi. O som distante dos carros na Avenida Paulista misturava-se ao zumbido dos meus pensamentos. Cada lembrança do jantar voltava em flashes. O olhar de Lúcia, dividido entre o amor e a vergonha. O sorriso de Felipe, calculado, frio. O garçom servindo vinho caro, enquanto meu mundo desabava em silêncio. De manhã, o sol entrou tímido pelas persianas. Fiz café forte, aquele amargo que Mariana sempre dizia que parecia gasolina, e sentei-me à mesa da cozinha. Os jornais falavam de política, inflação, crises, mas nada parecia tão urgente quanto o inimigo dentro da minha própria casa. Peguei o telefone fixo, ainda tinha um, a moda antiga, e disquei o número de Eduardo Lopes. "Escritório Lopes em Associados, bom dia." A voz da secretária soou polida, neutra. "É o senhor Roberto Nogueira. Preciso falar com o doutor Eduardo com urgência. É sobre fraude." Houve um silêncio breve do outro lado, o som de papéis se movendo. "Um momento, por favor." Os segundos arrastaram-se até ouvir a voz firme de Eduardo. "Roberto, o que houve?" "Eduardo, acho que meu genro está tentando me roubar a casa." Expliquei tudo: o jantar, a proposta absurda, o tabelião e principalmente o fato de Felipe ter levado um avaliador lá em casa sem me avisar. Do outro lado da linha, o advogado ficou mudo por alguns segundos. Depois disse: "Felipe Andrade? O nome é familiar. Espere um momento." Ouvi o som de teclas, papéis sendo folheados. "Roberto, preciso que se sente. Esse homem já apareceu em 3 casos meus, todos de golpe imobiliário contra idosos." Fiquei imóvel, com a caneca suspensa no ar. O café esfriou rápido. "Como assim, 3 casos?" "Ele tem um padrão", continuou Eduardo. "Casa-se com mulheres de famílias estáveis, ganha a confiança do sogro, consegue acesso a documentos e, em poucas semanas, tenta transferir a propriedade para o nome dele ou de uma empresa fantasma." O estômago embrulhou. "E ninguém o prendeu ainda?" "Ele é esperto. Usa procuradores falsos, notas notariais corrompidas. Quando o golpe é descoberto, ele já se separou, mudou de nome e sumiu." Fiquei em silêncio, encarando a janela. Do outro lado, um caminhão de gás passava tocando a musiquinha familiar que ecoava pela rua.
Tudo parecia normal, mas nada era. Eduardo, o que faço agora? Primeiro, não confronte ele. Fingir normalidade é essencial. Vamos reunir provas. Traga amanhã todos os documentos, escritura, testamento, apólices, extratos bancários. Vou acionar um delegado especializado. Anotei tudo num papel. A letra tremia. E Lúcia? Ela é vítima também, mas se ele perceber que você sabe da verdade, pode agir rápido. Cuidado. Desliguei o telefone com a sensação de estar dentro de um filme policial. Só que a casa era minha, os personagens eram reais, e o vilão dormia no quarto de hóspedes, ao lado da minha filha. À tarde, quando voltei do mercado, vi meu vizinho seu Celso, aposentado da Polícia Civil, mexendo nas orquídeas do jardim. Ele ergueu o rosto ao me ver. Roberto, preciso te contar uma coisa. Deixei as sacolas no capô do carro. O que houve? Ontem à tarde, aquele seu genro trouxe um sujeito aqui, um tipo engravatado, com uma trena eletrônica e uma prancheta. O coração disparou. E o que faziam? Medindo seu quintal, tirando foto da fachada, da fundação. Parecia vistoria de imóvel para venda. O sangue me gelou. Ele entrou na casa? Entrou. Com uma chave. Ficaram mais de 1 hora lá dentro. Fechei os olhos por um segundo. A raiva veio quente, mas logo se transformou em clareza. Obrigado, Celso. Isso foi muito importante. Ele assentiu. Se precisar, tô por aqui. E se for o que tô pensando, esse sujeito é perigoso. Entrei em casa com as mãos trêmulas, larguei as compras e fui direto ao escritório. Liguei o computador. Demorou uma eternidade para inicializar, e quando o histórico do navegador abriu, senti o chão sumir. Avaliação de imóveis, Zona Sul, São Paulo. Empresas de compra rápida por dinheiro. Transferência de propriedade para idosos. Procuração Pública Brasil. Cada linha era uma facada. Felipe havia usado meu computador para planejar o roubo. Peguei o diário de novo. Felipe pesquisa serviços de avaliação e transferência de imóveis. Evidências encontradas no meu computador pessoal. Meu coração batia acelerado, mas o raciocínio de engenheiro ainda funcionava. A equação era simples. Ele tinha o motivo, dinheiro, o método, casamento, e agora o meio, acesso legal e psicológico. Peguei o celular, mensagem de Lúcia. Pai, você está bem? O Felipe disse que você ficou abalado no jantar. Podemos conversar hoje à noite? Conversa. Claro, ele queria me convencer, me pressionar. Talvez com papéis prontos, mas eu já não era o velho ingênuo de 3 dias atrás. Liguei novamente para Eduardo. Eduardo, tenho provas digitais. Excelente. Mantenha tudo salvo e venha amanhã cedo. Vou envolver o delegado Sara Monteiro, da Delegacia de Crimes Econômicos. Delegado mulher? Perguntei surpreso. Uma das melhores. Foi ela quem derrubou uma quadrilha em Minas. Vai querer conhecer o tal Felipe. Naquela noite, enquanto subia as escadas, ouvi risadas na cozinha. Lúcia e Felipe jantavam. O som da voz dele, tão calmo, soava quase satânico agora. Senti vontade de descer e enfrentá-lo ali mesmo, mas lembrei do conselho do advogado: finja normalidade. Fechei a porta do escritório e abri o cofre atrás do retrato de Mariana. A combinação, 1905, nossa data de casamento, nunca falhara. Lá estavam os documentos mais importantes da minha vida. Escritura da casa, de 1985, testamento atualizado em 2023. Apólices e extratos. A aliança de Mariana, ainda guardada em veludo. Espalhei tudo sobre a mesa. Examinei cada detalhe. O papel timbrado, os selos, as assinaturas. Cada linha representava décadas de trabalho e disciplina. Felipe jamais tocaria nisso, mas Eduardo tinha razão. Ele agia rápido. Precisávamos estar à frente. Peguei o celular, fotografei tudo. Salvei as cópias no HD externo e também na nuvem. Se Felipe tentasse falsificar algo, eu teria prova imediata. E enquanto fazia isso, percebi um padrão. Os engenheiros chamam de redundância. Um sistema com múltiplas defesas nunca falha completamente. Apliquei essa lógica à minha própria segurança. Troquei todas as senhas, bloqueei movimentações bancárias sem autorização física. E deixei o cofre com alarme discreto. Lá fora, o relógio da igreja do bairro bateu 10 horas. Subi lentamente, o som dos risos ainda ecoando da sala de estar. Eles pareciam felizes.
Talvez, no fundo, eu também quisesse acreditar que tudo aquilo fosse um mal-entendido. Mas já não podia. Naquela noite sonhei com Mariana. Ela me olhava do portão da casa antiga, com aquele sorriso calmo, dizendo: Roberto, quando alguém mostra as intenções, acredite nelas. Acordei suando, mas também decidido. No dia seguinte, ao nascer do sol, vesti minha melhor camisa, guardei o diário e o pendrive com as provas e dirigi até o escritório de Eduardo. O trânsito da Marginal Pinheiros parecia interminável, mas pela primeira vez eu sabia exatamente aonde queria chegar. A manhã seguinte amanheceu pesada, o ar úmido de São Paulo colando na pele. No trânsito da Marginal, carros buzinavam impacientes, motos serpenteavam entre as faixas e eu seguia firme, com o coração martelando dentro do peito. Quando finalmente cheguei ao prédio antigo, onde funcionava o escritório de Eduardo Lopes, no bairro da Liberdade, o relógio marcava 8h17. Subi os degraus devagar, sentindo o peso dos documentos na pasta de couro que carregava, minha vida inteira resumida em papéis. A secretária me recebeu com o mesmo sorriso profissional de sempre, mas notou minha expressão. O doutor já está à sua espera, Sr. Roberto. Eduardo levantou-se da mesa quando entrei. Alto, de terno cinza claro e olhar sério, parecia mais um juiz do que advogado. Sente-se, meu amigo, e respire. Trouxe tudo? Abri a pasta sobre a mesa. O som do couro batendo na superfície soou como o início de uma partida de xadrez. Escritura, testamento, extratos, seguro residencial, cópias do histórico de navegação, prints das pesquisas. Ele examinou cada folha com precisão de cirurgião. Perfeito. Agora escute. O caso é sério. Esse homem, Felipe Andrade, tem um histórico longo. Já foi investigado no Rio, em Belo Horizonte e até em Porto Alegre. Sempre com o mesmo modus operandi. Casar com alguém e roubar o sogro? Eduardo assentiu. E sempre com documentos perfeitos. Ele tem acesso a notários corruptos, falsifica assinaturas e vende os imóveis rápido, usando laranjas. Quando a vítima percebe, o dinheiro sumiu. Mas ele casou com minha filha, Eduardo. Minha filha? O advogado suspirou. É isso que torna tudo mais cruel. Ele não escolhe mulheres por amor, mas por estratégia. Entra nas famílias como um vírus. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do escritório. O som distante de um vendedor de pamonha ecoava pela janela aberta. O que fazemos agora? Perguntei, tentando conter o tremor nas mãos. Eduardo abriu uma gaveta e tirou uma pasta vermelha. Este é o contato da delegada Sara Monteiro, especialista em crimes contra idosos e fraudes patrimoniais. Ela vai assumir o caso, mas primeiro precisamos de provas sólidas. Já tenho algumas. Contei sobre as pesquisas no computador, o avaliador no quintal e a atitude suspeita de Felipe. Eduardo ouvia atentamente, fazendo anotações rápidas. Excelente, Roberto. Vamos documentar tudo. Nenhum detalhe é pequeno demais. Amanhã cedo quero que vá à delegacia. Ele se inclinou para a frente. E não diga nada a ninguém, nem a Lúcia. Principalmente a ela. Assenti. Era doloroso, mas necessário. Naquela noite, a tensão dentro da casa podia ser cortada com uma faca. O relógio da sala marcava 9 da noite quando ouvi os passos deles descendo a escada. Pai, o senhor ainda está acordado? Perguntou Lúcia com um tom doce e cauteloso. Estou. Ela e Felipe vinham lado a lado, parecendo o casal perfeito. Ele usava uma camisa branca impecável, o cabelo penteado para trás, o sorriso treinado. Pensamos em jantar fora amanhã, disse ele casualmente. O senhor quer vir conosco? Sorri com o canto da boca. Não, obrigado. Tenho compromisso cedo. Felipe observou-me de forma sutil, como quem pesa reações. Ah, sim. O senhor sempre foi um homem ocupado. Deve ser difícil desacelerar. É, respondi, fixando o olhar nele. Difícil, mas necessário. Por um instante, houve um embate silencioso. Ele desviou o olhar primeiro. Quando subiram, sentei-me na poltrona e fiquei encarando o reflexo da TV desligada. Ali estava um homem que fingia ser família, mas cujo verdadeiro propósito era desmontar tudo o que construí. Peguei o diário de Mariana e escrevi. Felipe demonstra comportamento observador, controlador. Tenta medir reações, disfarçado de gentileza. Lúcia permanece cega. Apaguei as luzes do escritório e me preparei para o dia seguinte. Na delegacia da Bela Vista, o ambiente cheirava a café velho e papel.
A delegada Sara Monteiro me recebeu com um aperto de mão firme. Cabelos castanhos presos, olhar atento, uniforme impecável. O doutor Eduardo já me explicou o básico, disse ela abrindo a pasta. Mas quero ouvir de você, Sr. Roberto. Contei tudo, cada detalhe. As palavras saíam rápidas, como se eu estivesse despejando semanas de tensão. Quando terminei, ela recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Esse sujeito é um profissional. Já tentamos pegá-lo antes, mas faltavam provas diretas. Com o que o senhor trouxe, podemos avançar. Ele não é só um estelionatário, acrescentei. É um predador. A delegada assentiu, com um brilho de respeito nos olhos. Exatamente. E o senhor vai nos ajudar a colocar um fim nisso. Ela abriu um mapa digital no monitor. Veja, aqui estão as vítimas conhecidas. O padrão é sempre o mesmo. Casamentos rápidos, sogros com imóveis de alto valor, falsificação notarial. Ele é metódico, murmurei, como um engenheiro do crime. Ela sorriu de leve. E o senhor, sendo engenheiro, vai ser a peça que faltava para desmontar o sistema dele. Fiquei em silêncio, digerindo a responsabilidade. Delegada, e se ele descobrir que estou colaborando? Vamos protegê-lo. Mas primeiro, precisamos que ele haja. Só podemos prendê-lo em flagrante, com as provas no ato. O coração apertou. Quer que eu finja cair no golpe? Exatamente. O ar pareceu sumir por um segundo. Eu, fingir ser a presa, para capturar o caçador. Sara continuou. Vamos instalar câmeras e microfones na sua casa. Ele vai se incriminar com as próprias palavras. E quando isso acontecer, a equipe estará pronta. Assenti devagar. E minha filha? Vamos proteger Lúcia também, mas é importante que ela continue acreditando que tudo está normal. Nos dias seguintes, vivi um teatro meticuloso. Durante o café da manhã, ouvia Felipe falar sobre novas oportunidades de investimento. À noite, o via enviar mensagens escondido no celular. Meu escritório, antes um refúgio, tornara-se uma central de operações. Cada pasta, cada anotação, era parte de um plano para derrubar o homem que tentava destruir minha família. Enquanto isso, Lúcia parecia distante, tensa. Certa noite me perguntou: Pai, o senhor está diferente. Aconteceu alguma coisa? Pensei em contar tudo, mas lembrei das palavras de Sara. Qualquer sinal de desconfiança pode colocar tudo a perder. Nada, filha, só cansaço. Ela me abraçou e sorriu, mas percebi que havia algo quebrado naquele sorriso. No sábado, recebi uma ligação de Eduardo. A delegada confirmou. Amanhã, às 8 horas, a equipe vai até sua casa instalar o equipamento. Passei a noite em claro, sentado no escritório. Do lado de fora, a chuva batia na janela, e o som dos pingos no vidro parecia marcar o compasso da minha ansiedade. Pensei em Mariana outra vez. Você sempre quis viver tranquilo, Roberto. Ela dizia em minha lembrança. Mas às vezes a tranquilidade precisa ser defendida. Quando o amanhecer chegou, eu já estava de pé, pronto para transformar minha casa em um campo de batalha silencioso. Às 8 em ponto, 3 vans pretas estacionaram na rua. Homens e mulheres vestidos de preto começaram a descarregar maletas, cabos, câmeras. A delegada Sara apareceu à frente, sob o guarda-chuva, com o mesmo semblante determinado. Bom dia, Sr. Roberto. Pronto para a parte mais delicada? Pronto. Em 4 horas, minha casa se transformou num estúdio de vigilância. Câmeras minúsculas foram escondidas em quadros, luminárias e até no vaso de samambaia da sala. Microfones sensíveis foram instalados atrás das cortinas e o roteador ganhou um transmissor criptografado. Tudo o que ele disser será gravado e transmitido em tempo real, explicou um dos técnicos. Sara entregou-me um pequeno dispositivo semelhante a um controle de alarme. Um toque nesse botão e a equipe entra em menos de 30 segundos. Olhei em volta. A sala parecia a mesma, mas agora cada parede era uma testemunha silenciosa. Sara sorriu. O senhor vai precisar atuar, mas não se preocupe, estaremos com o senhor o tempo todo. Respirei fundo. Então que comece o show. O domingo amanheceu com o ar pesado de chuva. As nuvens cinzentas pairavam sobre o bairro do Ipiranga, abafando o som dos passarinhos que normalmente faziam festa no jardim. A casa parecia respirar junto comigo, silenciosa, atenta, prestes a testemunhar o desfecho de uma história que eu nunca havia pedido para viver. A equipe da polícia havia terminado a instalação dos equipamentos no dia anterior.
Cada cômodo, cada canto da sala, agora escondia olhos e ouvidos invisíveis. Na rua em frente, um carro comum, prata, sem identificação, abrigava o que eles chamavam de unidade móvel de comando. Lá dentro, 2 agentes acompanhariam cada som, cada movimento. Às 10 horas da manhã, a delegada Sara Monteiro voltou, desta vez de roupas civis, calça jeans e jaqueta de couro. O rosto sério contrastava com o tom calmo da voz. Senhor Roberto, hoje precisamos ensaiar. Ela me entregou um pequeno fone de ouvido, quase imperceptível. O senhor vai ouvir nossas instruções, mas só deve responder naturalmente, como se estivéssemos conversando com o próprio Felipe. Entendido. Respondi, tentando ignorar o frio que me subia pela espinha. Ela me conduziu até o sofá da sala, enquanto um dos agentes, um rapaz jovem chamado Henrique, fazia os testes finais de som. Microfone 1, funcionando. Microfone 2, ok. Câmera do abajur, foco ajustado. Ele olhou para mim. Pode falar algo, senhor Roberto? Bom dia, São Paulo. Brinquei, mas minha voz saiu mais rouca do que o normal. Henrique sorriu. Perfeito. Tudo limpo. Sara assentiu. Agora, senhor Roberto, imagine que Felipe chegou. Ele está calmo, confiante. Quer convencê-lo a assinar os papéis de transferência. O que o senhor diz? Respirei fundo e olhei para o nada, imaginando o rosto dele, aquele sorriso cínico. Felipe, eu já disse que não pretendo vender a casa. Bom. Sara anotava cada palavra. Agora ele tenta manipular. Diz que o senhor está cansado, que Lúcia se preocupa com sua saúde, que o lar de idosos seria mais confortável. Então eu respondo. Fechei os olhos. Cansado talvez, ingênuo, nunca. Sara sorriu. Gostei. Mas mantenha a naturalidade. Ele precisa achar que está no controle. Passamos horas ensaiando. Cada frase, cada gesto, cada pausa calculada. Era um teatro perigoso, mas necessário. No fim da manhã, Sara colocou a mão no meu ombro. O senhor é engenheiro, não é? Perguntou. Sou. 40 anos de construção civil. Então veja assim. Hoje o senhor está construindo a armadilha perfeita. Quando a equipe foi embora, a casa voltou ao silêncio. Andei pelos cômodos devagar, observando cada detalhe, os retratos nas paredes, o cheiro de madeira encerada, o relógio antigo de Mariana ainda marcando as horas com precisão teimosa. Era estranho pensar que, em poucas horas, aquele lar tranquilo se tornaria palco de uma operação policial. No início da tarde, Lúcia desceu as escadas com o celular na mão. Pai, o Felipe foi resolver umas coisas no cartório. Disse que volta mais tarde. Meu coração acelerou. Cartório. Era a peça final do plano. Fingi distração. Tudo bem, filha. E você, vai sair? Tenho correção de provas, fico no quarto. Ela me beijou no rosto. Não se preocupe, tá? Sempre me preocupo, Lúcia. Sorri, tentando esconder o peso daquelas palavras. Assim que ela subiu, caminhei até a janela e olhei para a rua. Do outro lado, na casa de seu Celso, meu vizinho ex-policial, notei uma cortina se movendo discretamente. Era o sinal combinado. A equipe estava posicionada. O relógio marcava 16h47. O show estava prestes a começar. Às 17h10, o som de um motor conhecido ecoou pela rua. O Honda Civic preto de Felipe estacionou na garagem. Lúcia ainda estava no quarto. O fone vibrou discretamente no meu ouvido. A voz de Sara veio clara, quase serena. Atenção, senhor Roberto. A equipe está pronta. Respire fundo e mantenha a calma. O portão se abriu e lá estava ele. Terno azul marinho, pasta de couro marrom e um sorriso que me fez lembrar do jantar no solar das palmeiras. O sorriso de quem acha que já ganhou. Toquei o botão do bolso, o sinal silencioso para a equipe saber que o alvo havia entrado. Boa tarde, sogrão, disse ele com falsa alegria. Trouxe ótimas notícias. Imagino. Respondi, mantendo a voz controlada. Sente-se, por favor. Felipe colocou a pasta sobre a mesa de centro e começou a tirar papéis cuidadosamente dobrados. Lembra-se da conversa que tivemos sobre a casa? Bom, encontrei uma solução perfeita. Consegui um comprador disposto a pagar acima do valor de mercado. Olhei para ele com o rosto neutro, mas por dentro meu sangue fervia. Interessante. E o que eu ganho com isso? Tranquilidade. Ele sorriu. O senhor poderia se mudar para um condomínio de idosos,
com assistência médica, piscina, segurança 24 horas. Eu e Lúcia cuidaríamos de tudo. Assistência médica, condomínio de idosos. As palavras soavam como insultos. Felipe, comecei mantendo o tom suave. Antes de qualquer decisão, acho que devíamos passar primeiro na delegacia. O sorriso dele desapareceu por um instante, como se tivesse levado um tapa invisível. Delegacia? Para quê? Eles estão muito interessados nas informações que enviei sobre você. Silêncio. O som do relógio pareceu ecoar por toda a casa. Felipe piscou, confuso, tentando se recompor. Não entendi, Sr. Roberto. Que informações? Sobre seus investimentos imobiliários no Rio, em Belo Horizonte, em Curitiba. O fone vibrou de novo. Sara, com a voz firme. Excelente, continue, está funcionando. Felipe riu nervoso. O senhor está delirando. Estou? Então explique por que trouxe um notário corrupto aqui. A campainha tocou. Felipe se virou surpreso. Ah, deve ser ele mesmo. Abri a porta. Um homem careca, de terno bege e olhar inquieto estava ali, segurando uma maleta. Boa tarde, Sr. Roberto. Sou o tabelião Ricardo Farias. Vim apenas formalizar a documentação. As câmeras escondidas captaram cada detalhe. A armadilha estava armada. Documentação? Perguntei, fingindo ingenuidade. Não me lembro de ter assinado nada. Ricardo abriu a maleta com um estalo metálico. Às vezes, pessoas mais velhas se confundem. O senhor deve ter esquecido. Olhei para ele com calma mortal. Confundido? A única confusão aqui é achar que pode roubar a casa de um engenheiro que projetou pontes por 40 anos. Felipe se levantou abruptamente. Isso é ridículo, gritou. Estamos tentando ajudá-lo, e o senhor está reagindo como um paranoico. Ajudar? Levantei-me também. Chamando um criminoso para minha casa? O fone vibrou uma última vez. Sara. Agora, Sr. Roberto. Toquei o botão de pânico no bolso. Instantaneamente, ouvi o som de portas batendo do lado de fora. Carros arrancando, passos rápidos. Pela janela vi os faróis das viaturas se aproximando. Felipe virou-se para mim, olhos arregalados. O que o senhor fez? Protegi minha casa. A porta da frente se abriu com força. Sara entrou com 4 agentes armados e distintivos pendendo no peito. Felipe Andrade, você está preso por fraude, falsificação e tentativa de estelionato contra idoso? O rosto dele empalideceu. Isso é um engano. Ele está inventando tudo. Engano é subestimar um homem que entende de cálculo, respondi. O resto, você vai discutir com seu advogado. Ricardo levantou as mãos tremendo. Eu não sabia de nada. Senta, Ricardo. Sara ordenou, sem levantar a voz. Agora é com a gente. Felipe tentou correr, mas 2 policiais o contiveram facilmente. As câmeras continuavam gravando. E eu, sentado na poltrona, assistia ao fim da farsa com uma estranha mistura de alívio e tristeza. A Operação Engenheiro, como Sara a batizou, havia sido um sucesso. Mas dentro de mim, eu sabia. Nenhuma vitória vem sem cicatrizes. Quando a casa finalmente se esvaziou e as viaturas partiram, o silêncio retornou. Sentei-me à mesa e olhei para o diário aberto. Escrevi. Hoje, 12 de abril de 2025. Felipe Andrade preso em flagrante dentro da minha sala. Tentei manter a calma e consegui. A justiça começou. Fechei o caderno devagar. Lá fora, o céu começava a se abrir. Um raio de sol tímido iluminava o jardim. Pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo e senti paz. Mas eu sabia. Aquilo era apenas o começo. A segunda-feira seguinte começou com manchetes nos portais de notícia. Golpista de casamentos é preso em São Paulo após operação inédita. As fotos mostravam Felipe algemado, a cabeça abaixada, sendo levado pelos policiais. Eu olhava para a tela do meu notebook com sentimentos mistos. Vitória, alívio, mas também um vazio que doía. Afinal, aquele homem, que quase destruiu minha vida, ainda era o marido da minha filha. Lúcia passou a noite em casa de uma amiga, devastada. Quando voltou na manhã seguinte, trazia olheiras profundas e os olhos inchados. Pai, é verdade tudo o que disseram? Engoli em seco. Sim, filha, é verdade. Ela se sentou na poltrona, onde Felipe estivera 2 dias antes, e começou a chorar em silêncio. Sentei-me ao lado dela, hesitante, sem saber se deveria abraçá-la ou deixá-la digerir tudo.
Eu me sinto uma idiota, disse entre soluços. Ele me enganou o tempo todo. Lúcia? Falei com calma, escolhendo as palavras. Pessoas inteligentes também caem em armadilhas. Ele enganou muita gente. Ela me olhou com um misto de culpa e dor. Ele disse que te amava como a um pai. E eu acreditei. Admiti. Mas o amor verdadeiro se mostra em atos, não em promessas. Ela chorou mais um pouco, até que lentamente o choro virou silêncio. O delegado disse que ele pode pegar muitos anos, não é? Pode. Respondi, olhando pela janela. E vai. Os dias seguintes foram um turbilhão de idas e vindas à delegacia. Fui chamado diversas vezes para revisar depoimentos, assinar declarações, reconhecer documentos. Os policiais estavam impressionados com o nível de organização do golpe. A delegada Sara Monteiro me recebeu na sala dela, com o semblante cansado, mas satisfeito. Senhor Roberto, o senhor não tem ideia do quanto sua colaboração foi importante. Esse homem é procurado em 5 estados. Quantas vítimas? Perguntei. Ela suspirou, folheando um dossiê grosso. 12 confirmadas até agora. Todas famílias com idosos proprietários. Ele fazia sempre o mesmo. Casava-se, ganhava confiança, forjava assinaturas e vendia as casas. E todas perderam tudo? A maioria, sim. Mas o senhor mudou o jogo. Ela sorriu de leve. Seu caso será usado em treinamentos da Polícia Civil e do Ministério Público. Olhei para ela com sinceridade. Eu só queria proteger minha casa. E acabou protegendo dezenas de outras pessoas, senhor Roberto. Respondeu com respeito genuíno. O senhor mostrou que inteligência e paciência ainda são armas poderosas. As semanas se arrastaram até a data do julgamento. Enquanto isso, os canais de TV faziam reportagens sobre golpes afetivos. Recebi convites para entrevistas, palestras, programas matinais. Recusei todos. Não queria fama, queria justiça. Mas aceitei um convite. O da Universidade de Engenharia de São Paulo, onde eu havia dado aula por anos. Eles pediram que eu falasse aos alunos sobre ética e responsabilidade social. No auditório lotado, olhei para aqueles jovens e disse: construir uma ponte exige cálculos. Construir confiança exige caráter. E nenhum projeto, por mais sólido que pareça, resiste se os alicerces forem falsos. As palavras ecoaram, e eu percebi que, de algum modo, estava reconstruindo minha própria fé nas pessoas. Chegou o dia do julgamento. Era uma manhã clara de maio. O sol refletia nos vidros do Fórum Criminal da Barra Funda, e o ar cheirava a papel e café requentado. A delegada Sara me esperava na entrada. Pronto, senhor Roberto? Perguntou, ajustando o distintivo sob o paletó. Estou. Respondi firme. Vamos acabar com isso. Dentro do tribunal, o ambiente fervilhava. Jornalistas, câmeras, curiosos. Felipe estava sentado no banco dos réus, vestindo o uniforme alaranjado do sistema prisional. Quando nossos olhos se cruzaram, vi algo que nunca tinha visto antes nele. Medo. Ao lado dele, o tabelião Ricardo Farias, pálido, tentava parecer arrependido. O juiz, Dr. Álvaro Paiva, abriu a sessão às 9 em ponto. Iniciamos o julgamento do réu Felipe Andrade, acusado de estelionato, falsificação de documentos públicos e crimes contra idosos. A promotora, uma mulher jovem e eloquente, chamada Carolina Torres, começou a exposição. Senhoras e senhores do júri, este homem construiu uma carreira de mentiras. Casava-se com mulheres vulneráveis, manipulava famílias e roubava patrimônios inteiros. O que o diferencia dos demais criminosos é que ele usava o amor como arma. Felipe mantinha o olhar baixo, mexendo as mãos algemadas. Quando chamaram a primeira testemunha, o clima ficou denso. Era Helenita Souza, uma senhora de 72 anos, que contou como havia perdido a casa em Belo Horizonte. Chorou ao relatar que o mesmo homem havia prometido cuidar dela. Depois foi a vez de um viúvo do Rio de Janeiro. Depois, uma mulher de Curitiba. Cada um repetia o mesmo padrão, a mesma história, o mesmo sorriso falso. E então, chegou minha vez. Caminhei até o centro da sala. As câmeras me seguiam. Senti o coração acelerar, mas minha voz saiu firme. Meu nome é Roberto Nogueira. Tenho 68 anos. Sou engenheiro aposentado. E esse homem tentou roubar a casa que construí com as próprias mãos. O silêncio na sala era absoluto. Ele se casou com minha filha, fingiu ser parte da família e tentou me convencer de que eu era velho demais para cuidar do que é meu.
Fiz uma pausa. Mas subestimou uma coisa. Engenheiros não entregam estruturas sólidas a quem não entende o que as sustenta. Um murmúrio percorreu o público. Felipe ergueu o olhar por um instante e eu vi raiva, mas também derrota. A promotora sorriu discretamente. Obrigada, Sr. Roberto. O advogado de defesa tentou inverter a situação, dizendo que tudo não passava de mal-entendido familiar. O Sr. Roberto, por ser idoso, talvez tenha interpretado mal as intenções do réu. Olhei diretamente para ele e respondi: Doutor, engenheiros erram medidas, não intenções. O tribunal riu e até o juiz deixou escapar um sorriso. 2 dias depois, o veredito: culpado em todas as acusações. Felipe Andrade foi condenado a 12 anos de prisão. Ricardo Farias pegou 5 anos, com possibilidade de redução por colaboração. Quando o juiz anunciou a sentença, o som do martelo ecoou como um trovão libertador. Felipe abaixou a cabeça. O predador estava enjaulado. Lúcia, sentada na primeira fileira, chorava em silêncio. Quando tudo terminou, ela veio até mim. Pai, não sei como agradecer. Não precisa, filha, disse abraçando-a. Só viva sua vida de novo, sem medo. A delegada Sara se aproximou. Parabéns, Sr. Roberto. Sua coragem salvou muita gente. Coragem é o nome que damos quando o medo é inevitável, mas mesmo assim seguimos em frente. Ela sorriu. Bonito. Deveria dar palestras. Talvez eu dê, respondi, rindo pela primeira vez em muito tempo. Meses depois, minha casa voltou a ser apenas uma casa. Sem microfones, sem câmeras, sem tensão. O jardim florescia outra vez, e o cheiro de café fresco tomava as manhãs. Lúcia voltou a usar o nome de solteira, Lúcia Nogueira, e começava a dar aulas particulares. Às vezes, jantávamos juntos e falávamos sobre o futuro. Eu, por outro lado, aceitei o convite de uma ONG que combate fraudes contra idosos. Passei a orientar outras famílias, mostrando como identificar sinais de manipulação. Certa noite, depois de uma palestra, sentei-me na varanda, olhando o céu limpo de inverno. Peguei o diário de Mariana, o mesmo onde havia registrado tudo. Abri na última página e escrevi: 17 de agosto de 2025, justiça feita. Felipe Andrade, condenado. Lúcia recomeçando, casa protegida. E eu, aprendendo que envelhecer não é enfraquecer, é enxergar mais longe. Fechei o caderno. A brisa soprava leve, o som distante de uma escola de samba ensaiando no bairro vizinho. Sorri. A guerra terminara. E eu, enfim, podia viver em paz, no lar que defendi, não com força, mas com inteligência e fé.